Sua cabeça não está tentando te atrapalhar. Ela está tentando resolver 7 problemas diferentes ao mesmo tempo. Só que nenhum jeito de relaxar que você já tentou foi feito para resolver nenhum deles direito. 11h40 da noite. Você escreve a mensagem. Apaga. Escreve de novo, mudando só uma palavra. Trocou "Oi, tudo bem?" por "E aí, como você tá?" Como se isso fosse mudar alguma coisa. Apaga de novo. Coloca um kkk no final. Olha, tira o kkk. Parece forçado demais. Coloca de novo. Já são umas 15 versões da mesma mensagem de 2 linhas. E você ainda nem mandou. Ou talvez seja outra cena. 2 da manhã, você já devia estar dormindo há 2 horas. E a sua cabeça decidiu, sem pedir licença, reviver uma discussão que você teve com seu irmão no Natal de 2 anos atrás. Você nem lembra direito por que discutiram. Mas o cérebro insiste em reencenar, com detalhe, o que você devia ter respondido diferente. Isso não é um defeito seu. E também não é uma coisa só. É, na verdade, um conjunto de mecanismos diferentes, cada um vindo de um lugar diferente. E é isso que a gente vai desmontar aqui, pedaço por pedaço. A maioria dos vídeos sobre pensar demais te vem de uma causa única. É ansiedade, ou é falta de autoestima, ou pior ainda, é porque você não confia em Deus o suficiente. Sim, já vi conteúdo assim, e olha que eu já vi bastante coisa ruim nesse nicho. O problema é que isso simplifica uma coisa que não é simples. Pensar demais não tem uma causa, tem várias, e elas se misturam, dependendo da situação. Às vezes é um assunto que ficou mal resolvido dentro de você. Às vezes é puro desconforto com silêncio. Às vezes é excesso de opção travando uma decisão boba. Às vezes é uma coisa bem mais antiga do que qualquer teoria psicológica moderna. Um mecanismo que o seu cérebro carrega desde muito antes de existir mensagem de texto, muito antes de existir a própria linguagem, talvez. Eu separei 7 ideias, de 7 tradições bem diferentes. Filosofia ocidental, oriental, psicologia, economia comportamental, neurociência evolutiva. Porque nenhuma sozinha explica tudo. Mas juntas, elas formam um mapa bem mais completo do que qualquer discurso de "para de pensar tanto, aproveita o momento", que você já ouviu por aí. Vamos começar. Tem um psicoterapeuta chamado Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, que trabalhou bastante com uma ideia que explica muito bem aquela cena da discussão com o irmão, lá do gancho. A ideia é essa. A nossa mente tem uma tendência forte, quase compulsiva, de buscar fechamento. Quando alguma situação fica incompleta, sem resolução, sem aquele ponto final emocional, ela não simplesmente esquece com o tempo. Ela fica em aberto. Como uma aba do navegador que você nunca fechou, consumindo o processamento em segundo plano, mesmo sem você perceber conscientemente. Isso é o que Perls chamava de assunto inacabado. E repara que faz sentido com aquela discussão do Natal. Você não reencena ela porque é masoquista ou porque gosta de sofrer. Você reencena porque, na sua cabeça, aquela cena não teve um final satisfatório. Você não disse o que queria dizer. Não ouviu a resposta que precisava ouvir. E a mente, tentando fechar aquele círculo, fica voltando lá. Não para te punir, mas numa tentativa meio equivocada de terminar algo que ficou pela metade. Deixa eu te dar um exemplo bem específico. Uma pessoa que eu conheço passou meses mesmo, não é exagero, reformulando mentalmente uma resposta que devia ter dado numa reunião de trabalho, onde um colega puxou o crédito de um projeto que era dela. Ela ficava no chuveiro, no trânsito, escovando o dente, criando versões cada vez mais afiadas do que devia ter falado na hora. Nenhuma dessas versões resolvia nada, porque a reunião já tinha acabado há muito tempo. Mas a mente continuava rodando o loop, procurando um final que nunca ia chegar daquele jeito, porque o momento real
já tinha passado. E aqui que fica interessante. O que resolve, segundo essa linha de trabalho, não é parar de pensar nisso. Isso raramente funciona. E, sinceramente, todo mundo que já tentou só esquecer sabe que não funciona. O que ajuda é dar um fechamento simbólico, mesmo que artificial. Escrever a carta que você nunca vai mandar. Dizer em voz alta, sozinho no carro, o que você queria ter dito. Parece bobo, meio teatral, mas o mecanismo por trás não é bobo. É dar para o seu cérebro alguma versão de encerramento, porque é isso, especificamente, que ele está pedindo com o loop. Só que tem uma pergunta que fica no ar depois dessa primeira ideia. Por que, aliás, a gente tem tanta dificuldade de simplesmente deixar uma coisa em aberto? Por que precisa fechar tudo? E aí a gente esbarra numa ideia bem mais antiga, de um filósofo francês do século XVII, que já tinha percebido algo parecido, só que de um ângulo completamente diferente. Blaise Pascal, lá pelo século XVII, escreveu uma frase que, sinceramente, parece ter sido escrita ontem, olhando para o nosso comportamento com o celular. Ele dizia que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade do homem de ficar sozinho, quieto, num quarto, sem fazer nada. Repara que ele não estava falando de solidão no sentido social. Ele estava falando de uma coisa mais incômoda. A dificuldade de ficar parado com os próprios pensamentos, sem nenhuma distração, sem nenhum estímulo externo para preencher o vazio. E o argumento dele era que a gente inventa ocupação, qualquer ocupação, até um jogo bobo, até uma preocupação inútil, só para não precisar encarar esse silêncio de frente. E aqui é onde entra uma virada meio contraintuitiva. Pensar demais, às vezes, não é o problema em si. É a solução. Errada, mas ainda assim uma tentativa de solução para um desconforto ainda maior, que é o silêncio puro. Ruminar sobre um problema, mesmo que isso não resolva nada, ocupa a mente. Preenche o espaço que, se ficasse vazio, geraria uma inquietação ainda pior, mais difusa, mais difícil de nomear. Deixa eu te falar uma coisa que eu reparei em mim mesmo, porque acho que ilustra melhor que qualquer exemplo genérico. Teve uma fase em que eu não conseguia ficar parado no elevador sem pegar o celular. Nem que fosse só 3, 4 andares. Tempo nenhum, praticamente. E não era para ver nada específico. Era só automático. Mão foi. E reparando melhor, percebi que o mesmo automatismo acontecia com o pensamento. No primeiro segundo de silêncio real, minha cabeça já tinha puxado algum problema para remoer. Geralmente nem um problema urgente, só qualquer coisa disponível para preencher aquele vazio de alguns segundos. Pascal não tinha celular, óbvio, mas o mecanismo que ele descreveu é o mesmo. Preencher o silêncio com qualquer coisa, inclusive com pensamento ruminante, é mais confortável do que simplesmente estar ali, parado, sem nada acontecendo. E a aplicação prática que sai disso não é nenhuma técnica complicada. É literalmente treinar ficar quieto de propósito, por curtos períodos, sem preencher com nada. Nem celular, nem pensamento puxado à força. Só sentar. Só respirar. E notar, sem julgar, a vontade quase física de preencher aquilo com alguma coisa. Só que tem um outro tipo de pensar demais que não vem do desconforto com o silêncio. Vem de uma situação bem mais concreta e bem mais moderna. Excesso de opção. E para isso, a gente precisa de um psicólogo americano contemporâneo. Não mais um filósofo do século XVII. Barry Schwartz, num trabalho que ficou bem conhecido, mostrou uma coisa meio contraintuitiva. Mais opção. Não deixa a gente mais satisfeito. Deixa mais paralisado. E, quando finalmente decide, mais arrependido depois. Isso tem uma explicação bem direta. Quando você tem só 2 opções, a decisão é rápida. E depois de decidir, você não fica muito tempo pensando no que teria acontecido com a outra, porque a outra opção mal existia de verdade na sua cabeça. Mas quando você tem 20 opções, 20 séries no catálogo,
10 ofertas de emprego, 15 modelos do mesmo produto, cada opção não escolhida vira uma pequena dúvida que fica pairando. Será que a outra era melhor? E aqui, repara nisso, a gente já viu esse mecanismo antes, só que roupado de outro jeito. Lembra do assunto inacabado, lá na primeira ideia? Cada opção que você não escolheu, quando são muitas, vira um mini assunto inacabado próprio. Seu cérebro trata a opção descartada quase como um loop aberto, porque você nunca vai saber como teria sido. E isso, de novo, gera aquela sensação de círculo que não fechou, só que multiplicada por quantas opções você tinha. Um exemplo bem bobo, mas que todo mundo reconhece. Aquele momento de passar 25 minutos rolando o catálogo da Netflix sem conseguir decidir o que assistir. E no fim, ou você desiste e vai dormir sem assistir nada, ou escolhe qualquer coisa só para parar de decidir. E mesmo assistindo, uma parte da cabeça ainda está remoendo se devia ter escolhido outro filme. 25 minutos de decisão para um filme de 90. A conta não fecha. E ainda assim é exatamente isso que acontece, quase toda semana, com gente que se considera bem decidida em outras áreas da vida. O que Schwartz sugere, na prática, não é ter menos opções na vida. E isso nem sempre é possível. É mudar o critério de decisão. Em vez de tentar maximizar, buscando literalmente a melhor opção entre todas, o que exige comparar tudo o tempo todo, sem fim, você define um padrão de bom o suficiente antes de começar a procurar. E para assim que encontra algo que bate esse padrão. Parece que isso é abrir mão de qualidade. Não é. É abrir mão do processo infinito de comparação, que raramente muda o resultado final, mas quase sempre aumenta o arrependimento depois. Só que tem uma pergunta ainda mais funda escondida atrás disso tudo. Por que a possibilidade de escolher errado, mesmo numa coisa pequena como um filme, gera tanto desconforto? A resposta para isso não vem da psicologia comportamental. Vem de um filósofo dinamarquês do século XIX, que descreveu esse desconforto de um jeito que ainda hoje é considerado uma das definições mais precisas de ansiedade que se escreveu. Kierkegaard tinha uma imagem para isso que eu acho particularmente boa. Ele comparava a angústia com a vertigem que alguém sente na beira de um penhasco. Não é medo de cair, exatamente. É a percepção repentina de que você poderia se jogar. Que a escolha existe, que nada externo te impede. Que a liberdade em si é o que gera aquele estômago revirando. Aplica isso para qualquer decisão de vida que pareça grande demais. Escolher carreira, terminar um relacionamento, mudar de cidade. O desconforto que você sente não é só sobre qual é a decisão certa. É sobre o simples fato de que você pode escolher errado. De que ninguém, nenhuma autoridade, nenhuma regra externa vai te garantir que a escolha vai dar certo. A liberdade, que devia ser boa notícia, também carrega esse peso. E aqui, deixa eu reformular isso porque quero deixar bem claro. Pensar demais nesse caso específico não é um erro de processamento, nem um hábito ruim que dá para corrigir com uma técnica. Às vezes é a mente genuinamente tentando lidar com uma condição existencial real, a de que você é, de fato, livre para escolher errado. E nenhuma quantidade de análise elimina esse risco por completo. Um exemplo bem concreto. Pense em alguém recém-formado, com um emprego bom na mão, mas com dúvidas sobre se aquilo é o caminho certo ou se devia arriscar outra coisa. Essa pessoa pode passar meses, às vezes anos, remoendo, fazendo lista de prós e contras, conversando com todo mundo que conhece, e ainda assim sentir que nenhuma quantidade de análise resolve o desconforto de fundo. Porque o desconforto não é sobre falta de informação. É sobre a vertigem mesmo, de saber que a decisão é dela, só dela, e que pode dar errado de qualquer jeito que escolha. Olha só onde a gente já chegou. Começamos com o loop da mensagem reescrita 15 vezes e da discussão de Natal remoída às 2 da manhã.
Vimos que parte disso é um assunto que ficou sem fechamento, Pearls. Vimos que parte é desconforto puro com o silêncio, Pascal. Vimos que parte é excesso de opção, multiplicando pequenos e se, Schwartz. E agora vemos que, às vezes, por trás de tudo isso tem uma camada bem mais funda. A própria liberdade de escolher, que gera vertigem, Kierkegaard. Repara que nenhuma dessas ideias contradiz a outra. Elas se empilham, dependendo da situação. E é justamente porque essa angústia existencial não se resolve pensando mais que a gente precisa entender um mecanismo mais mecânico, mais de funcionamento cerebral. Porque parte do que a gente chama de pensar demais nem é sobre existência. É simplesmente sobre qual parte do cérebro está fazendo um trabalho que não devia ser dela. O psicólogo Daniel Kahneman ficou conhecido, entre outras coisas, por descrever 2 modos de pensamento que a gente usa o tempo todo sem perceber a troca entre eles. O sistema 1 é rápido, automático, intuitivo. É o que te faz desviar de um carro sem pensar, ou reconhecer a cara de um amigo numa multidão em menos de 1 segundo. O sistema 2 é lento, deliberado, exige esforço consciente. É o que você usa para resolver uma conta de matemática complicada, ou para decidir algo genuinamente complexo, com várias variáveis reais em jogo. O problema, e aqui que a coisa fica interessante para esse vídeo, é que a gente frequentemente convoca o sistema 2, o lento, o caro em termos de energia mental, para resolver coisas que deviam ser trabalho do sistema 1. E isso não é eficiência, é desperdício e cansaço, sem resultado melhor no fim. Exemplo bem específico, meio bobo, mas real. Aquela situação de reescrever uma mensagem de texto casual 15 vezes. Igualzinho o gancho do vídeo, aliás. E vale voltar nele agora. Não é uma decisão que precisa, ou merece, de sistema 2 rodando em cima. É uma mensagem de "Oi, tudo bem?". O sistema 1 já teria resolvido isso em segundos, com uma resposta perfeitamente aceitável. Mas alguma ansiedade social ativa o sistema 2 para uma tarefa que nunca devia ter sido dele. E o resultado é 15 versões da mesma frase. Um gasto de energia mental gigantesco, para um retorno praticamente nulo. A aplicação prática aqui é simples de enunciar, ainda que precise de prática para internalizar. Antes de deixar uma decisão consumir mais do que alguns segundos de atenção, pergunta a si mesmo se ela realmente merece esse nível de processamento. Nem toda decisão é igual. Escolher onde investir as economias de uma vida inteira merece sistema 2. Sim, merece análise cuidadosa. Escolher a palavra exata de uma mensagem casual normalmente não merece. E reconhecer essa diferença, na hora, é o que evita boa parte do desgaste. Agora, e aqui a gente vai puxar um contraste bem interessante com a ideia do Kierkegaard lá de trás. Existe uma tradição de pensamento inteira, bem mais antiga que Kahneman, que já discutia essa ideia de parar de forçar o pensamento onde ele não é necessário. Só que em vez de tratar isso como um mecanismo cerebral para otimizar, ela tratava como um jeito inteiro de viver. Lao Tzu, na tradição taoísta, tem um conceito chamado Wu Wei, que costuma ser traduzido, de forma meio imprecisa, como não ação. Mas isso confunde mais do que ajuda. Wu Wei não é ficar parado sem fazer nada, é agir sem forçar, sem calcular excessivamente cada movimento antes de executar, confiando numa espécie de fluência que só existe quando você para de tentar controlar tudo com pensamento consciente. E aqui, repara na diferença com Kierkegaard que a gente viu há pouco. A proposta não é conviva com a angústia da liberdade. Ela é inevitável. É quase o oposto. Existe uma forma de agir que dissolve boa parte dessa tensão, não através de mais análise, mas através de menos. Não porque a liberdade deixe de existir, mas porque a ação, quando já foi treinada o suficiente, deixa de precisar de deliberação consciente para acontecer bem.
Pensa num músico experiente tocando um solo, ou num profissional muito bom conversando numa situação social difícil. Se você perguntar para essa pessoa como você decidiu tocar aquela nota específica ali, ou como você soube o que responder naquele momento tenso, ela provavelmente não vai conseguir te dar uma resposta lógica passo a passo. Não porque não pensou, mas porque o pensamento ali já virou ação direta, sem aquele intervalo deliberativo, cheio de cálculo que a gente associa com pensar bem antes de agir. Isso contrasta direto com alguém iniciante na mesma situação, que overthinka cada palavra numa conversa de elevador, cada movimento de um instrumento que ainda não domina, porque ainda não tem repertório suficiente para confiar no automático. E aqui mora um ponto importante, para não virar conselho vazio. O Wei não é para de pensar e confia no instinto para qualquer coisa. É reconhecer quando você já tem competência treinada o suficiente para confiar nela. E é exatamente aí que pensar demais em cima de algo já dominado só atrapalha. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto disso. Tem gente que, numa entrevista de emprego, para a área que domina há anos, começa a ensaiar mentalmente cada resposta possível na noite anterior, decorando frase por frase, e, no fim, na hora real, soa robótico, decorado, porque tirou de si mesmo justamente a fluência que já tinha construído com anos de experiência real. O pensamento excessivo ali não adicionou qualidade, atrapalhou uma competência que já existia. Só que tem uma pergunta que fica pairando depois dessa ideia. Se pensar demais às vezes atrapalha tanto, por que ele existe? Por que a nossa cabeça insiste nesse mecanismo com tanta força, tantas vezes ao dia, se ele claramente causa desgaste? A resposta para isso não vem de nenhuma tradição filosófica. Vem de olhar bem mais para trás, para a história evolutiva da nossa própria espécie. A psicologia evolutiva tem uma explicação para isso que, sinceramente, muda como você olha para a própria ruminação. Ela não é um defeito aleatório. É um mecanismo de sobrevivência que funcionou muito bem durante a maior parte da história humana e que hoje está simplesmente mal calibrado para o mundo que a gente vive. Pensa no ambiente em que o cérebro humano evoluiu. Grupos pequenos, recursos escassos e conflito social com consequência real, às vezes literalmente fatal. Se alguém do grupo te traía, ou se você cometia um erro social grave, isso podia significar exclusão. E exclusão, naquele contexto, era com frequência sentença de morte. Então faz sentido evolutivo que o cérebro tenha desenvolvido um mecanismo de replay insistente. Reviver o conflito, analisar de novo e de novo o que deu errado, extrair toda a lição possível, porque o custo de não aprender aquilo direito podia ser altíssimo. O problema é que esse mesmo circuito, extremamente sensível, extremamente insistente, continua ativo hoje, só que disparando para situações completamente diferentes em gravidade. Um comentário levemente estranho que você fez numa festa não ameaça sua sobrevivência, de jeito nenhum. Mas o cérebro, usando o mesmo alarme antigo, trata aquilo com uma intensidade emocional parecida com a de uma ameaça social grave. Porque, evolutivamente falando, esse alarme nunca foi atualizado para diferenciar risco de exclusão do grupo, que pode significar morte, de aquele comentário chato que ninguém mais lembra. Isso explica, aliás, por que reviver um erro social pequeno pode gerar uma sensação corporal tão intensa quanto reviver um perigo real. O mesmo sistema de alarme, disparando para ameaças de magnitude completamente diferente. E a aplicação prática aqui não é nenhuma técnica complicada, é mais uma mudança de interpretação. Quando notar esse loop disparando com força desproporcional a um evento pequeno, nomear isso, literalmente pensar, meu cérebro está tratando isso com intensidade de sobrevivência, mas isso aqui não é uma ameaça de sobrevivência. Já ajuda a reduzir um pouco a força emocional do próprio loop.
porque separa a intensidade da sensação da importância real do evento. Volta para aquela mensagem, ainda sem mandar, reescrita pela 15ª vez. Talvez seja um assunto mal fechado, uma conversa antiga que nunca teve o final que você precisava. Talvez seja desconforto puro com o silêncio de esperar a resposta. Talvez seja excesso de opção sobre como formular uma frase simples. Talvez seja a vertigem, ridícula em escala, mas real em sensação, de que essa mensagem pode dar errado de algum jeito. Talvez seja só o sistema 2 fazendo um trabalho que o sistema 1 resolveria em 3 segundos. Talvez seja a falta de fluência automática numa situação que ainda te deixa inseguro. Ou talvez seja simplesmente um alarme evolutivo antigo demais para distinguir risco social real de uma mensagem de texto qualquer. Provavelmente é mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que só relaxa nunca funcionou como conselho. Porque pensar demais nunca foi um problema só. Sempre foram vários, disfarçados de um. Manda a mensagem. Ela não precisava de 15 versões. Precisava só que você entendesse, de uma vez, contra o que você realmente estava competindo, dentro da sua própria cabeça.